O Balanço Geral amanhã agora vai fazer aquele gol de placa com camisa 8. Josi Freitas. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Bom dia para os torcedores do Vozão. Mas um bom dia não tão legal para os torcedores do Leão. E um bom dia para você também do Camisa 8. Bom dia, amiga. Aquela questão, né? Bom dia para quê? Pra quem, né? Para o torcedor do Fortaleza, não é muito Parece bom que dia, não, não. rapaz. Não, tô aqui tranquilinha na minha. A gente chora, viu? Eu tô percebendo, a sua cara não nega, viu? Mas não é só E aí, você, não. Bora começar com quem? Bora, vamos falar sobre notícia boa, vamos falar do Ceará. Vitória. Vamos começar falando Linda sobre vitória. o Ceará, que venceu aqui dentro de casa, lá no Castelão, a equipe do Bragantino. Um resultado até mínimo 1-0, mas quem traz a notícia, quem traz todas as informações do jogo é Paulo Edson. Fala pessoal, aqui na Arena Castelão, o clima é de muita expectativa para um bom resultado e a esperança de gol em campo tem rosto e nome. Pedro Raul. Estou aqui com a Ana Estela. Ana Estela, fanatismo aí pelo Pedro Raul? Eu já torcia Ceará, só que desde que o Pedro Raul veio aqui pro Ceará, eu comecei a torcer mais ainda. E eu, sou loucamente apaixonada por ele. Meu sonho é conhecer ele. Aí, fica o convite aí pro Pedro Raul, ó. Quem sabe um dia conhecer a Ana Estela. Eu tô aqui também com essa outra torcedora, porque vai ter uma curiosidade nessa partida, tá? O Fortaleza vai estar jogando no mesmo horário do jogo do Ceará. E aí, pra você, vai ficar secando ou mais torcendo? Os dois. Os dois? Daí, esse é o clima aqui na Arena Castelão. E o Ceará nem precisou de muito tempo para cortar as asinhas do Red Bull Bragantino, pois logo aos 13 minutos, a bola até foi na direção de Pedro Raul, mas foi Ailon que abriu o placar para o Ceará e festa nas arquibancadas. Em diante, foi um verdadeiro domínio do Ceará em campo, que teve até algumas outras oportunidades. Mas o primeiro tempo terminou mesmo no 1-0. Já na segunda etapa, a história se repetiu. O Ceará se manteve forte na defesa, mesmo com a pressão do Bragantino. Pedro Raul chegou a ter um gol anulado, exatamente por fazer carga nas costas do zagueiro. E já no final do jogo, ele ainda deu essa cabeçada que o goleiro do Red Bull salvou nos minutos finais. E ficou assim, Ceará 1, Red Bull Bragantino 0. Agora o Ceará volta as atenções para a Copa do Nordeste no meio da semana, quando vai enfrentar o Bahia pelas semifinais. Brasileirão agora, só no final de semana. Agora, siga aí com vocês. Valeu! Valeu, Paulo Edson. Um abraço para toda a torcida do Ceará, que lotou o Castelão e a festa foi bonita. Sim, foi bonita, né? O Ceará, a gente tem que falar também da torcida. A gente fala muito da campanha, né? Quando a campanha da equipe tá bem, o torcedor também vai para o estádio. Mas como o Paulo Edson falou mesmo, a gente tem que lembrar que agora o Ceará vai mudar as atenções, o olhar dele para a Copa do Nordeste. Vai fazer um jogo nessa semana contra a equipe do Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste. Então vai ter que mudar um pouquinho aí até o treinamento e a questão que é jogar contra a equipe do Bahia por outra competição que a gente sabe que é um pouquinho diferente. Mas lembrar, tá? Hoje tem a apresentação oficial. Por mais que o jogador já estreou, já esteve no confronto contra a equipe do Bragantino, hoje tem a estreia, né? A apresentação oficial do Paulo Baia na equipe do Ceará às 14h30 lá em Porangabuçu. E também o Ailon, tá? O autor do gol da equipe do Ceará nesse final de semana também vai conceder uma coletiva aí para a imprensa. Vai ser jogão, hein? Vai ser sim. A gente fica na expectativa porque, querendo ou não, a Copa do Nordeste é sempre diferente, tem um clima muito diferente aí se a gente comparar com o Campeonato Brasileiro. E que essa taça venha para cá, viu? De novo. Se Deus quiser. 8-8. Bora falar sobre Fortaleza, né? Bora, meu Deus do céu. Triste a situação do Fortaleza, mas... Jesus, ainda bem que o plano de saúde está em dia, viu? Mais uma Coração vai semana... parar. Mais um resultado, mais uma rodada na zona de rebaixamento. E dessa vez foi um jogo fora de casa, tá? Foi um jogo contra a equipe do Fluminense. O Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Fortaleza. A gente tá vendo as imagens aí dos gols da partida. Quem fez os gols, na verdade, da equipe do Fluminense foi o Cano e o Canúbio, se eu não estiver enganada. O Breno Lopes também fez o gol que seria diminuir, na verdade, esse placar. O Fortaleza até teve um gol, mas
estava ali impedido, também teve um toque de mão, mas eu acho que teve uma diferença, né? O torcedor viu até que no segundo tempo Fortaleza tentou, não foi falta de tentativas, né? Pressionou bastante ali, então teve a oportunidade de empatar, no final das contas não conseguiu e tem aquela questão, não adianta jogar bonito e não vencer. A preferência é fazer os 3 pontos ou pelo menos conseguir um pontinho jogando fora de casa. E aí o técnico do Fortaleza, Renato Paiva, falou um pouquinho sobre o que foi esses 90 minutos dentro de campo. Bora ver o que o técnico do Fortaleza falou. Jogar 90 minutos como nós jogámos aqui no Maracanã, contra um Fluminense, mostra muito do que é a personalidade destes jogadores, do que eles têm noção. Hoje era muito fácil chegar aqui, a bola queimar, escondermos, não jogarmos. E fizemos exatamente o contrário. A proposta de jogo foi praticamente nossa desde o início, entramos muitíssimo bem no jogo e no único remate que o Fluminense tem ao golo, faz golo na primeira parte. Ou seja, a jogar assim, a minha equipa vai, de certeza, não vai ser rebaixada. Agora, a minha equipa tem que jogar assim e errar menos, porque há alguns jogos que se seguem, nós estamos a cometer erros, alguns deles, não diria infantis, mas erros básicos que não podemos cometer, e depois temos este problema, é que quando cometemos um erro somos penalizados. Só dar um bisu aqui pro Renato Paiva. Quando o Fortaleza estava na lama, o técnico anterior, o Vojvoda, ia bater lá no Canindé, viu? Sim, verdade. Eu acho que tá faltando o Renato Paiva ir lá no Canindé pedir as bênçãos de São Francisco das Chagas. Junto com a Toinha. Nunca abandonou, não. Toinha, mulherzinha, pelo amor de Deus. Toinha, tia Lu, leva logo esse homem lá. Bota dentro de um carro, leva ele lá na estátua de São Francisco, que tá a cor mais linda. Verdade, Padre Cícero. Também eu queria só pontuar essa questão, se a gente comparar os dois técnicos, você falou do Vojvoda, mas o Vojvoda ainda nessa temporada pela equipe do Fortaleza, ele não escondia o quanto o Fortaleza não estava entregando dentro de campo e disse várias vezes, eu estou fazendo o meu melhor, mas dentro de campo não está acontecendo. E o Renato Paiva, que tem 7 jogos aí, ainda assim mesmo com os resultados negativos, está tentando pelo menos colocar sempre o lado positivo nas entrevistas. Fica difícil de defender, a gente vê uma melhora ali no segundo tempo, como a gente falou, mas é difícil de ver lados positivos se vem perdendo, né? E a situação complica. E depois desse confronto aí pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza tem mais uma pedrada pela frente agora pela Libertadores. Estava ruim a situação, vai ficar bem pior porque é uma competição muito mais composta e principalmente mais difícil. E é altitude também. A altitude, jogar fora de casa contra a equipe do Vélez. E tem que lembrar, o primeiro jogo foi 0-0, não tem vantagem nenhuma para a equipe do Fortaleza. Então tem que buscar esse resultado fora de casa e só a vitória importa, porque eu acho que o torcedor está meio que traumatizado de penalidades, então tem que vencer ainda no tempo normal. Se for pros pênaltis, meu Deus do céu, dá certo não, viu? Jogo rei morno, eu fui pro primeiro jogo. Maria. E aí, ô Miguel, eu queria aproveitar e passar a tabela do Campeonato Brasileiro. Bora atualizar como é que ficou? Ver como é que tá a situação. Estão dizendo se virar a tabela de cabeça para baixo, Fortaleza está em segundo. Aí é do torcedor, viu? Vamos ver aqui, ó, o Flamengo ainda é líder da competição, atrás a equipe do Palmeiras. Tem uma certa diferença aqui, né, basicamente, mas se a gente levar em consideração que o Ceará ainda está na primeira parte da tabela, está muito bem ali na zona de classificação. Os 10 ainda beliscam com a Sul-Americana. E o Fortaleza, 19ª competição, a gente tem que pontuar aqui, porque eu acho que se a gente levar em consideração, do 13º até o 20º, são equipes que vêm oscilando muito na tabela e a pontuação está ali até pertinho. Então eu acho que até o final da competição a gente vai ter uma disputa entre o 13º até o 20º para saber quem é que vai ficar aí nessa zona de rebaixamento, quem é que vai se salvar. Que não seja o Leão. Bora lá para Santos e Vasco? Eita, rapaz, eu acho que o torcedor do Santos ontem chorou igual o Neymar, viu? Porque a gente teve uma goleada histórica. A gente está falando que o Vasco da Gama, você não está ouvindo errado não, tá? O Vasco da Gama aplicou uma goleada de 6-0 contra a equipe do Santos lá no Morumbi, tá? Só o que chamou a atenção foi exatamente o pós-jogo. O menino Neymar, o menino Ney, chorou, tá? Dentro de campo, ainda quando estava nesses 90 minutos, eu acho que quem assistiu o jogo percebeu que ele até se segurou. Tentou ali a todo momento tentar fazer um jogo, não jogou nada. Se a gente pontuasse, não jogou bem o Neymar, mas depois do apito final ele chorou, desabou. Ele sempre tem o costume de dar entrevista depois do jogo,
no final das contas chorou. Eu acho que é muito pelo planejamento que ele vinha fazendo ou que ele queria dentro do Santos. Ele queria voltar para o Santos, talvez voltar para a seleção brasileira, ser o grande astro do Campeonato Brasileiro, mas o que a gente está vendo é um Santos que está perto da zona de rebaixamento, está tentando ali não ser rebaixada, e um Neymar que não vem fazendo tanta diferença dentro da equipe santista, viu? A gente tem essas imagens aí do Neymar chorando, bem diferente do que foi o começo de jogo, porque antes do jogo começar ele abraçou o Coutinho, feliz da vida, mas ficou marcada aí essa imagem, 6-0, a maior goleada das duas equipes aí entre o confronto entre Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro. E além disso, tá, essa goleada não só fez o menino Ney chorar, mas também demitiu o técnico Kleber Xavier. Então, por enquanto, o Santos está sem técnico aí à frente da equipe.